Olá, galerinha! Vamos continuar aí nosso conteúdo, nosso processo de colonização. Então, na aula de hoje, a gente já vai descobrir um pouco mais, né, a nossa parte 2 dessa América portuguesa, essa América voltada para Portugal. Então, acompanha a aula até o final. Então, segundo passo. Então, o primeiro passo, a gente viu que as capitanias deram super errado. Não deu certo, não falhou, tchururu, né? Falhou. E aí foi preciso um segundo passo, porque Portugal queria garantir seus lucros, né? As capitanias hereditárias estavam meio jogadas, os capitães diziam, não, que não tem pau-brasil não, tá dando nem certo, e escondendo pau-brasil, e estava maior, né, sonegação dos impostos, foi preciso ser mais efetivo. Então, o governo de Portugal criou o chamado governo geral. Qual é a ideia, né, desse governo geral? A ideia é efetivar essa presença portuguesa. E aí também centralizar. Cada capitão donatário mandava do seu jeito. Agora parou. Quem vai mandar é o governador geral. E o governador geral ele vai ser o olho, os olhos, né? Os ouvidos e a boca do rei de Portugal. Então ele está aqui para tudo ver, para tudo fiscalizar. E vai tomar as decisões. Então, as decisões não eram tomadas lá em Portugal, não. Quem tomava as decisões era o governador geral, mas ele está todo o tempo, ó, de acordo com o que o rei quer. Então, essa imagem aqui que está do lado seria uma idealização de como foi o momento do primeiro governador geral. Então, em 1548, começaram a se pensar nessa estrutura de governo centralizado, e em 1549 chega o primeiro governador geral, Tomé de Souza. Depois nós temos o segundo governador-geral, Duarte da Costa, e temos o terceiro, que é o Mendes Sá. A ideia é o que? As capitanias elas continuam existindo, mas essas capitanias já não, os capitães já não governam, eles, claro, vão ser absorvidos aí como elite, como donos de terra, mas eles já não mandam mais em tudo. E aí a gente tem a criação também de cargos administrativos, porque o governador-geral não consegue resolver tudo. Então ele vem já de Portugal com alguns administradores, né? O capitão Mó, que vai cuidar, vai ser responsável pela fiscalização do território, para combater invasões, por exemplo, nesse período, por volta de 1555, os franceses vão invadir onde hoje é o Rio de Janeiro. Então eles vão ter que fazer guerras contra esses franceses que vêm tomar o nosso território. Então ele tem que fiscalizar. Nós temos o ouvidor-mor, né, que ele vai cuidar da justiça, estabelecer o que são as leis, deixar claro, julgar, né, condenar à morte ou não, enfim. E temos o provedor-mor, que seria aquele que vai cuidar das finanças, ou seja, fiscalizar. Esse é o que ninguém gosta, né? Fiscalizar se os impostos estão sendo pagos para Portugal. Então, eles estão cuidando dessa administração financeira. Também foi criada as chamadas câmaras municipais. Parece um pouco com as câmaras municipais de hoje. Então, são das cidades hoje. Naquele período seriam das vilas. E aí, quem participava dessas câmaras? Quem era, vamos dizer assim, os comandantes da política local, das vilas que estavam sendo construídas? Eram justamente, né, os chamados homens bons. Eram homens de descendência portuguesa, sem nenhuma descendência indígena, sem nenhuma descendência negra, sem nenhuma descendência judaica, né, para os portugueses extremamente aí católicos. E esses, né, que participavam das câmaras municipais poderiam ser comerciantes, mas eram principalmente donos de terra, né, porque é a elite local. E aí, a partir daí, eles vão tomar decisões simples, como a questão de limpeza das vilas, a estruturação de educação ou não nessas vilas. Tudo isso eles vão tomando decisões, como que impostos podem ser cobrados à população. Então, é algo que vai ajudar esse governo geral a administrar esse imenso território. Lembrando que essa colonização ela é muito da praia, tá? Então, ali muito no nosso litoral, o interior do território ainda está sendo aí habitado por muitos indígenas. Vem também com essa expedição, tá aqui a cruz representando os jesuítas, da Companhia de Jesus. Eles vêm, eles têm essa ideia de evangelização e eles vêm para fazer essa catequização dos indígenas. Lembrando que para ser catequizado não adianta que não vai ser na marra. Então eles vão entrar nas tribos, eles vão lá no meio do mato e eles vão fazer, né, os jesuítas, o primeiro dicionário do tupi para o português. Então eles vão tentar esse diálogo.
Os jesuítas, eles são contra a escravidão dos indígenas, vai gerar conflitos, né? Porque a galera aqui tá doida para escravizar esses indígenas. Então, a primeira escola que a gente vai ter realmente nesse território é uma escola jesuítica, voltado para esse processo. Claro, a elite vai participar dessa escola, mas também com essa ideia de adentrar, né, esses indígenas no estudo, na educação, no sentido de conhecer a língua portuguesa. Então, vai haver também esse processo aí religioso. E nesse momento, há o incentivo à implantação de engenhos de açúcar, porque era muito lucrativo na Europa. Eles perguntaram, tá bom, vamos pro Brasil, vamos levar o quê? Eles trouxeram alguns boi, né, umas vaquinhas, um boi, para reproduzir, beleza, precisa, para alimentação, né, algum transporte, mas também pensaram no que pode ser lucrativo. E aí, com a experiência de São Vicente e Pernambuco, eles viram que a cana-de-açúcar, ó, deixou bem lucrativo aí o processo. Então, eles começaram a implantar, né, o cultivo de cana nos territórios propícios a isso. Por que o açúcar? Gente, o açúcar é um negócio raro. Açúcar, se pagava coisa com açúcar. Então, 1 quilo de açúcar você pagava muita coisa. Os casamentos, a gente sabe que tem o dote. Então, as mulheres, os pais, ó, aqui, 2 quilos de açúcar para casar com essa mulher. Eita, menina, tá aí que tá bom demais. Aceitava que é uma beleza, né? Então, nesse período, até casamento era pago com açúcar. Você tem um açúcar, pode de rico. Você chamar uma pessoa hoje, você colocar uma Coca-Cola na mesa, mas eita, tá arrasando, hein? Tá chique, hein? Propaganda aí de graça. Mas, naquele período do Brasil colonial e na Europa, você chamar a pessoa, isso, botamos lá um chá. Aí você botar açúcar no chá, mas você tá arrasando. Se na dispensa tinha açúcar, menina, era riqueza. Era humilhante o negócio deles, né? Então, as pessoas sabiam daquele valor daquele açúcar porque ele era um produto raro, era um produto tropical. E aí, começaram esse plantio aqui também no nosso território. E aí, ele tem um resumão, tá? De como vai ser implantada essa economia açucareira. Então, vamos acompanhar. O início é por volta de 1530, os primeiros pezinhos de cana estão sendo plantados, onde São Vicente e São Paulo foi o primeiro lugar a dar certo, depois eles vão para a região Nordeste, Pernambuco e Bahia vão ser os maiores produtores de cana. E o que a gente tinha como favorável? A gente tinha um clima propício, né, um clima tropical, o solo também dessas regiões muito favorável. Menina, era plantar cana, nascer cana, era um negócio horrível de cana. E aí a gente tem o investimento de capital externo, né? A Holanda vai investir, né? Vai emprestar dinheiro para alguns portugueses virem para cá e produzir esse açúcar. Aqui no Brasil, gente, não era produzido açúcar cristal, né? Aquele branco, não. Era o chamado pão de açúcar, umas pedras de açúcar que é aquele açúcar mascavo, só que bem mais rígido e coladinho. E esse açúcar era levado para a Holanda. A Holanda é que fazia esse processo de refinar o açúcar, né? Trazer daquele pão de açúcar enorme, uma pedra zona de açúcar, que parece aí um pouco com a rapadura, e transformar aquilo em açúcar. Então, a Holanda entra como parceira de Portugal nesse processo, e a gente vai ver que isso vai dar confusão lá na frente, tá? Já tinha uma experiência, tá, Portugal, com o cultivo. Essa experiência é na África. Portugal já tinha feito cultivo lá de cana, já tinha feito o beneficiamento da cana para transformar em açúcar. Então, ele já sabia que esse processo dava certo. E dava lucro, né? O valor era muito bom. Então, aqui o território brasileiro vai ser o maior exportador de açúcar do mundo nesse período. E o lucro vai chegar em Portugal, minha filha, no balde, tá? A fadana é liga para poder amarrar essa grana toda. Nós temos aí, né, os processos de produção em latifúndio. Então, são grandes propriedades de terras para o cultivo dessa cana-de-açúcar, baseado num processo de exportação. Então, o açúcar não era para ser consumido aqui, é para ser exportado. O pouco açúcar que ficava aqui para o consumo da elite era aquele açúcar meio mascavo, né? Quem já pegou nele sabe que ele é mais molhado, ele é marrom. Você toma um suco de maracujá com aquele negócio, o suco fica marrom. E era isso que ficava no Brasil. Então, até isso era extremamente caro, né, naquele momento. Então, o que era comercializado internamente era esse açúcar, vamos dizer assim, que eles diziam que era de menor qualidade. Hoje é o contrário, né? A gente sabe que esse açúcar mascavo, né, ainda não tão refinado, ele tem uma qualidade melhor.
Então era para exportação, né, para a Europa, era comercializado por portugueses e holandeses, por causa desse contrato aí, de que os holandeses faziam refino, e era baseado na escravidão. Primeiramente foi a escravidão indígena, tá? Porque os indígenas eram que estavam na terra, só que a escravidão indígena deu muito trabalho. Os indígenas morriam muito fácil em contato com os portugueses, não tinham imunidade para algumas doenças. Os indígenas fugiam, menino indígena olhava para um lado para o outro, me picava a mula na carreira. Não tinha mais quem pegasse aquele índio, menina. Se embrenhava no meio do mato, saía na carreira, menino pendurava em árvore. Não tinha quem pegasse aquele índio de volta. E também não, o índio não sabia esse processo de plantio, né? Ele chegava a ter uma prática agrícola, mas era um negócio assim, vou plantar aqui uma macaxeira, bem básico. Não era passar o dia inteiro trabalhando, não é que índio é preguiçoso. O índio não tinha prática de trabalhar o dia inteiro. Não é dele, não é da sua estrutura social, da sua vivência, né? Das suas práticas. E aí tem a substituição pela escravidão africana, né? Vem os negros. Isso principalmente porque os negros eram lucrativos, eles vinham, eles sabiam trabalhar, eles não fugiam em grande quantidade inicialmente, porque não sabiam para onde ir. E tem toda a ideia de que eles já eram escravizados lá na África. E então isso facilitava e deu lucro para Portugal, porque a escravidão africana, o negro veio de longe, o negro já sabe fazer o açúcar. Então eles não tinham que ficar penando, dizendo o que tinha que fazer. Então o negro já vinha meio que treinado para aquele processo. E aí a gente tem todo esse processo de escravidão, que a gente vai ter um capítulo específico para falar sobre isso, tá? E aí uma monocultura, em que sentido? A maior parte das terras vão ser usadas para o cultivo da cana. Mas não só, tá, gente? Não é só isso que era plantado no Brasil. O declínio a gente vai ver em uma outra aula também, então não vou me ater a isso agora. Aqui é só para a gente visualizar um pouco de como era o engenho, né? A gente chama aí de engenho, mas é uma fazenda. Engenho é o local em que o açúcar era beneficiado, ou seja, a cana era transformada aí em açúcar, né? Quem já tomou caldo de cana já viu, né? Moe a cana, ali fica o caldo de cana, que dali vai para a fornalha, e depois de um tempo, já de um determinado, né? Quando ele já está mais cremoso, é colocado nas formas, forma os pão de açúcar. Enfim, é o processo de produção, que era feito aqui, ó, no engenho, que era movido muitas vezes por animais, né, os bois que ficavam moendo lá a cana, girando, e aqui feito principalmente por negros. Alguns trabalhadores portugueses livres, eles eram chamados mestres de açúcar, que é aqueles que fiscalizavam o processo, porque os negros muitas vezes vão boicotar esse processo, vão tentar que dê tudo errado no açúcar como uma forma de rebeldia, né, em relação à sua escravidão. Aqui nós temos a Casa Grande, que é onde mora o senhor de engenho, a sua família. E quando eu digo família aqui, gente, é todo mundo, é pai, filho, tio, avô, tia, primo, é todo mundo junto, amontoado na mesma casa. Essas famílias, elas também casavam entre si, né, para manter aquela riqueza. E aqui nós temos a senzala, que é o local de, não diria descanso, tá, gente? Porque o descanso deles era mínimo, dos escravos. A gente vai ver isso com mais detalhes mais à frente. Mas é o local em que, enfim, eles passavam parte da noite. Parte da noite porque no período da colheita e realmente da produção do açúcar, eles não tinham quase nenhum momento para descanso, né? Era trabalho direto, porque quanto mais açúcar, mais lucro. Aqui a gente tem a sociedade, né, açucareira desse açúcar, tem uma hierarquia social, não há uma mobilidade, tá? Essas classes, elas não se movimentam, elas são estamentais, paradas. Nós temos em cima, né, a aristocracia, são os senhores de engenho. O que é o senhor de engenho? Ele tem terra, ele planta cana, ele tem muitos escravos e ele tem um engenho, ou seja, ele consegue transformar aquela cana em, né, açúcar. Então, isso garante maior domínio social. Logo abaixo, a gente tem os homens livres, senhor de terra sem engenho. Então, são pessoas que têm terra, mas não têm o engenho. Então, eles plantam cana e levam a cana aí para produzir o açúcar nessa do senhor de engenho. Claro, pagando aí, né, para o senhor de engenho facilitar aí a produção desse açúcar. Temos carpinteiro, ferreiros, capatazes, que são quem cuida dos escravos. Cuidam não, né, gente? Vigiam os escravos, punem os escravos.
E tem aí também nessa sociedade, a gente tem aí a estruturação de também pedreiros, padeiros, eiros, que são trabalhadores geralmente livres das pequenas vilas. E também alguns trabalhadores livres, como eu citei, o capataz, o mestre do açúcar, podem ser homens livres, né? Então recebiam um pagamento pelo seu trabalho. E embaixo temos os escravos, segundo Antonil, né, um padre da época, que são as mãos e os pés dos senhores de engenho. Então são eles que sustentam todo esse processo. Mas nem só de açúcar vive o homem, né? Mas de toda outra produção econômica que pode ter. Então a gente tem que também perceber que nem todo mundo está plantando cana-de-açúcar. E nós temos territórios e pequenas propriedades, então as grandes propriedades, né, os latifúndios, para a cana-de-açúcar. As pequenas propriedades plantavam fumo, né, algodão, cacau. O fumo, por exemplo, vai ser muito utilizado para o comércio de escravos. Os escravos, gente, às vezes eles eram comprados na África trocando por fumo, né? E aí nós temos o algodão, a Revolução Industrial, por exemplo, no século XVIII, vai facilitar bastante aí. A Inglaterra vai importar, né, comprar o nosso algodão, o cacau, enfim, vai se tornar aí uma bebida, né, muito cobiçada na Europa e também vai ser comercializado, né, que gera aí o chocolate. A pecuária, né, a criação de bois, que vai ajudar no povoamento do interior. Então a criação de bois ela vai sair daquele círculo ali do litoral e vai adentrar, vai para o interior, vai para o sertão. É aí que eles vão povoar o nosso Piauí também. A gente vai ver esses detalhes. Então a produção de alimento, né, também para a questão mais interna, de consumo interno, um arroz, uma mandioca, fazer uma farinha, né? Tudo isso de consumo interno que também deveria ser comercializado. Então a gente tem essa pequena diversidade para garantir um mercado interno. Cana-de-açúcar e o açúcar, exportação. Esses outros produtos também poderiam ser exportados, mas em menor quantidade, não garantia grandes lucros, mas também para o consumo interno. Então, nas próximas aulas, a gente vai dar continuidade, vai ver alguns pormenores desse processo de exploração da cana-de-açúcar e também como isso vai chegar ao fim, tá? Então, acompanhem sempre nossas aulas, estudem, fiquem atentos e até mais!